Existem pessoas que não precisam dizer uma palavra para que você saiba que foram criadas com verdadeira classe. Não é pelo que vestem, nem pelo carro que dirigem. É algo mais sutil, mais profundo. Você vê na maneira como caminham, como cumprimentam, naquele tipo de presença que faz qualquer um se sentir confortável ao seu lado, sem esforço. E o curioso é que isso não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com hábitos. Pequenos gestos, às vezes quase invisíveis, que você só percebe se estiver realmente prestando atenção. Mas uma vez que você os vê, não consegue parar de enxergá-los. Hoje quero compartilhar com você 7 sinais silenciosos que denunciam instantaneamente que alguém foi criado com valores, com respeito, com um tipo de elegância que não precisa ser anunciada. Não é aparência, é essência. Hábito 1. Nunca chega de mãos vazias. Não importa se você vai a um jantar elegante ou para tomar um café rápido. Se você foi educado com classe, sabe que jamais se chega à casa de outra pessoa sem levar algo. Qualquer coisa. Um pão doce, uma plantinha, uma geleia, até um limão se for um bom. Lembro uma vez que levei um galinho de manjericão em um saquinho para a casa de uma amiga. Vinha da minha varanda. Nada luxuoso. Mas ela recebeu como se eu tivesse dado um perfume de grife. Ninguém mais faz isso, ela me disse, quase com ternura. Porque no fim, não se trata do objeto, trata-se do gesto, de entender que ser convidado implica dar algo, não apenas receber. E claro, também é ter tato. Nem tudo o que é espontâneo é útil, como aquele convidado que chegou num churrasco com 40 sorvetes já servidos em copinhos. Linda ideia, sim, mas o anfitrião teve que parar tudo para distribuir antes que derretessem. O resultado? Caos. Então sim, leve algo, mas que seja oportuno, simples e pensado com carinho. O bom gosto nunca está no caro, mas no que é considerado. Hábito 2. Você não opina sobre a aparência dos outros, a menos que seja para fazê-los se sentirem melhor. Um dos traços mais finos de uma boa educação não se percebe quando você fala, se percebe quando decide ficar em silêncio. Existem pessoas que sentem a necessidade de comentar tudo o que vem. Você está mais magro, você parece cansado, você dormiu bem? Dizem isso com um sorriso, como se isso os tornasse menos invasivos. Mas a verdade é que esse tipo de observações raramente acrescenta algo. Às vezes, até machuca. Lembro-me de uma cena que nunca esqueci. Uma mulher entrou em uma reunião e uma conhecida a cumprimentou com um "Uau, você perdeu muito peso. O que você fez?" Ela sorriu sim, mas era um sorriso vazio, como aqueles que a gente ensaia para não ter que explicar que sua perda de peso veio acompanhada de noites sem dormir e um divórcio complicado. E é isso que muitas pessoas não entendem, que os corpos contam histórias que nem sempre se querem compartilhar, que nem tudo o que se nota deve ser comentado, e que ter classe também é saber se conter. Mas isso não significa que nunca se dizem coisas bonitas. Pelo contrário, pessoas bem educadas elogiam, mas fazem isso com intenção, não de forma automática. Em vez de um "você está bem", dizem "essa cor ilumina seu rosto". Ou "essa jaqueta parece feita sob medida para você". Elas não ficam na superfície, demonstram que prestaram atenção. E aqui vem o mais importante. Quando alguém chega vestido de forma inadequada ou parece fora de lugar, as pessoas realmente elegantes não arqueiam a sobrancelha, não murmuram, não fazem sentir mal, porque entendem que todos temos dias difíceis. Talvez essa pessoa tenha perdido sua bagagem, talvez tenha saído correndo do trabalho. Talvez, simplesmente, aquilo era o melhor que ela pôde fazer hoje. A verdadeira classe nunca faz alguém se sentir que não esteve à altura, porque elegância não é se elevar, é não fazer os outros se sentirem inferiores. Hábito 3. Você nunca comenta o que o outro tem no prato. Existe algo profundamente íntimo no que comemos. Às vezes, por trás de um prato cheio ou quase vazio, há mais do que se vê. E as pessoas que foram criadas com sensibilidade sabem disso. Por isso, jamais fazem comentários como "isso é tudo que você vai comer?" ou "outra vez vai pegar mais?" Não, elas não dizem isso, porque entendem que comida não é só comida. É cultura, é história, é emoção. Pode ser alegria, culpa, ansiedade ou celebração. E acima de tudo, é algo pessoal, privado, intocável.
Uma vez, num almoço de trabalho, vi um homem olhar a sobremesa do colega e soltar com um sorriso: "E você não estava de dieta?" O ambiente congelou. Ninguém riu, porque não era engraçado, era desnecessário, invasivo, desrespeitoso. Pessoas bem educadas não fazem contas de calorias em voz alta. Não comemoram nem criticam o tamanho das porções dos outros. Não parabenizam por não comer pão, nem julgam por repetir prato. Elas comem o que é delas, aproveitam. E se tem algo a dizer, é sobre o sabor, a textura, a experiência, nunca sobre o que tem ou não tem no prato do outro. Porque entendem que compartilhar uma refeição é um momento de conexão, não um tribunal, e muito menos uma competição. Então, se você está sentado na frente de alguém, lembre-se, o que importa não é quanto essa pessoa come, o que importa é como ela se sente estando ali, com você. Porque isso é o que realmente fica. Hábito 4. Você sabe lidar com os erros, seus e dos outros, sem transformar tudo em espetáculo. Todos nós já passamos por aquele momento constrangedor. Você derruba uma taça, esquece o nome de alguém, tropeça numa sala cheia de gente. São segundos que parecem eternos, onde o corpo se tensa e a mente quer desaparecer. Mas tem gente que simplesmente lida com isso com graça. Não pedem desculpas 15 vezes, não ficam vermelhos como um semáforo. Dizem desculpa com um sorriso leve, pegam o que caiu e seguem em frente como se nada tivesse acontecido. Porque sabem que o erro não é o problema é o drama. E o mais admirável é como reagem quando o erro é de outra pessoa. Não fazem piadas às custas do outro, não soltam um "que vergonha", nem trocam olhares cúmplices de deboche, não alimentam o constrangimento. Eles o dissolvem. Numa festa de casamento, lembro que um garçom tropeçou e deixou cair uma bandeja cheia de taças de champanhe. Um estrondo de vidros interrompeu a música, e a anfitriã não se abalou. Foi até ele, sorriu e disse: "Pelo menos não era vinho tinto." Esse gesto, essa calma, essa elegância em meio ao caos, foi o que mais marcou a noite. Porque classe não se mede quando tudo vai bem, se mede quando algo dá errado. E é aí que quem foi criado com bons valores se destaca sem precisar levantar a voz. Eles sabem que ser elegante não é ser perfeito, é saber se recuperar com dignidade. E mais ainda, é ajudar os outros a fazerem o mesmo. Hábito 5. Você não toca no que não é seu. Nem por curiosidade. Esse hábito é tão sutil que muitas pessoas nem percebem que existe, até que alguém o quebra. Pessoas criadas com profundo respeito pelos outros não precisam que lhes digam "isso não se toca". Elas simplesmente sabem. Não folheiam um caderno alheio só porque está aberto na mesa. Não mexem num celular que está vibrando perto. Não abrem uma bolsa alheia só para olhar. Não pegam um spray de perfume de alguém porque ficaram curiosas. E sim, também não tocam nos corpos alheios. Não saem tocando o anel de noivado de uma amiga como se fosse uma joia em vitrine. Não esticam a mão para uma barriga de grávida, como se essa pessoa tivesse perdido o direito ao espaço pessoal, porque entendem que ver algo não é o mesmo que ter permissão para tocar. Lembro de uma vez, numa reunião informal, uma convidada pegou a taça de vinho de outra pessoa sem querer, achando que era a sua. Quando a anfitriã apontou o erro, ela respondeu com um "Ah, não faz mal, somos amigas." Essa frase, embora pareça inocente, é reveladora, porque minimiza um limite que jamais deveria ter sido cruzado. Pessoas com verdadeira classe não precisam de marcadores, etiquetas ou avisos. Elas sabem que respeito começa com autocontrole, com aquela voz interior que diz: "Não é seu, não toque." E esse autocontrole, mesmo silencioso, se sente, se percebe e, acima de tudo, é valorizado. Hábito 6. Se você vai reclamar, espere o momento e o lugar certos. Esse hábito separa quem realmente tem classe de quem apenas finge ter. Porque não se trata de nunca reclamar. Trata-se de saber quando, como e diante de quem. A pessoa verdadeiramente elegante não precisa fazer os outros se sentirem mal para se sentir bem consigo mesma. Se a comida chega fria, ela diz educadamente ou simplesmente deixa passar. Não faz cena, não revira os olhos, não murmura piadas assim que o garçom se afasta.
Eu tive uma refeição com alguém que, assim que o garçom se afastava, começava a imitar o tom de voz dele ou a zombar de sua atitude. Foi desconfortável. Não só pelo conteúdo, mas pela falta de humanidade. Porque quando alguém precisa rebaixar outro para se sentir elevado, o que revela é sua própria insegurança. Pessoas criadas com sensibilidade sabem que a verdadeira educação se mostra quando ninguém está olhando, quando não há câmeras, quando não há curtidas, quando a outra pessoa não pode se defender. E esse hábito vale para tudo, em hotéis, aeroportos, atendimentos ao cliente. Você pode reclamar, claro, mas faça isso com compostura, com palavras que não humilham, com um tom que não grita, porque se você foi realmente criado com classe, sabe que seu direito de reclamar nunca está acima do direito do outro de ser tratado com respeito. Hábito 7. Não ostente o que você tem, nem finja que não tem. Esse hábito é talvez o mais invisível, mas também um dos mais reveladores. Pessoas que cresceram com verdadeira classe não sentem necessidade de anunciar o que possuem. Não dizem, paguei uma fortuna para impressionar, nem mentem com um, comprei na promoção para parecer humildes, porque sabem que nenhuma dessas posturas é necessária. Se elogiam seus sapatos, simplesmente respondem, obrigada, é um dos meus pares favoritos. Não precisam justificar o preço, nem diminuí-lo, nem exagerá-lo, porque entendem que o valor das coisas não está no quanto custaram, mas em como você as usa. E mais ainda, em como as compartilha. Há quem acredita que ter classe é parecer modesto, outros acreditam que é parecer ostentador. Mas na verdade, a verdadeira elegância não finge nada. É natural. Não se desculpa nem se exibe. Se percebe. Conheço pessoas que poderiam comprar o que quisessem e mesmo assim servem o café em uma xícara simples, com a mesma calorosidade que se fosse para um familiar. E também conheço outras que vivem medindo cada conversa pelo que podem mostrar. Nessas diferenças está tudo, porque a verdadeira classe não precisa de decoração. Vive nos gestos, não nas etiquetas, na segurança que não busca aprovação, no gosto que não grita, mas deixa a marca. E o curioso é que todos esses hábitos não têm nada a ver com ser perfeito. Tem a ver com ser consciente, com prestar atenção, com pensar um pouquinho mais nos outros e um pouquinho menos em si mesmo. Isso é o que distingue alguém que foi criado com classe. Não sua roupa, nem sua casa, nem sua conta bancária, mas como faz as pessoas se sentirem quando está por perto. Se as faz sentir confortáveis, vistas, respeitadas. Então agora me diga, quantos desses hábitos você viu em você ou em alguém que te criou? Eu adoraria que compartilhasse nos comentários. E se esse vídeo te fez sorrir, pensar ou lembrar de alguém especial, não esqueça de curtir, se inscrever e dar uma olhada na minha seleção de favoritos elegantes que deixo na descrição. Como sempre, mantenha-se fiel ao que importa, porque sim, os bons modos importam.